Boa noite, meus amigos. Vamos para mais uma reunião de estudos do Livro dos Espíritos. Vamos aguardar os nossos amigos entrarem, né? Mais uns minutinhos aí, mais 5 minutinhos. Olá. Olá. Olá, Marcelo. E aí, tudo bem, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Olha. Glória a Aí, Deus. ele. E aí, tudo em paz? Tudo na Tudo paz? em paz. Graças a Deus. Em homenagem a vocês, eu estou de verde hoje. Olha aí. Bom. Verde é uma cor bonita. Sim, a verde é a natureza, são as plantas, né? De fato. Marcelo, Diga. você colocou na lei da duração no exterior 659. É 653. Ah, é? Nossa. Puxa. E eu só vi Deixa eu agora, ver. como eu estudei Aham. direto, para onde estava parado, né? Eu não prestei atenção agora que eu fui ver a 15 para 6. É 653. É 653. Ah, bom, tudo bem. Então, a A gente gente fala corrige agora na hora. a gente corrige na reunião. Isso. Ah, realmente é muita coisa na cabeça, Carlos. Não, com certeza. E eu não vi na hora. Se eu tivesse visto no outro dia, era mais fácil, né? Não, a gente corrige na hora. Obrigado, viu? Oi, Lu. Boa noite. Oi, Lu. Hoje eu vi a Lu na rua, né, Lu? Só É? passeando. Oi, dona Clara, tudo bem? Joia? Tudo em riba? Tudo em riba? Tudo em riba? Tudo certo. Ah, olha, que coisa boa, Fernando entrando. Legal. Que bom. Ora, ora, ora. Olá. Ei, Oi, que bom. oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Bom, deixa eu falar agora aqui. Aqui somos nós, né? A prece inicial é a Lucélia. Cadê a Lucélia? Sumiu. Cadê a Lucélia? Ah, Lucélia. É prece inicial e final. Isso, é inicial e final. O Evangelho sou eu. Livro dos Espíritos é o Carlos. Vibrações a Eliane. E as vibrações especiais é a Eliane. Mas eu não esperava que a Fernanda fosse entrar. Se vocês quiserem compartilhar e ela aceitar. Sim. Por mim, tranquilo. É com vocês. Certo? Certo. Ninguém quer que eu faça alguma parte? Aí é com vocês. Não, se quiser fazer as vibrações ou as vibrações especiais, escolhe uma aí.
Aí você faz melhor as vibrações. Então eu fico com as especiais, Então Viane. vai. Então combinado. Tá, Pronto. então vamos começar então, que já deu. Vamos lá. Lucélia, com você. Vamos agora serenando as nossas mentes e os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora, agradecendo por estarmos mais esse sábado de estudos e vibrações. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual e ao Francisco de Assis, que o plano espiritual nos ampara e nos ajuda a auxiliar-nos tudo o que precisarmos. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então agora a gente vai falar para o Evangelho, né? É capítulo 19. A gente vai ver o capítulo A Fé Transforma Montanhas, itens 6 e 7. É sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Todos lá? Certo? Posso começar? Então vamos lá. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada. Espera aí que está entrando Pedro. Esperar ele entrar, né? Fala, Pedrov! Olá. Olá, Pedro. Tudo bom, gente? Joia! Bom, estão Tá na conseguindo. toca? Muito frio aqui. A Ana Júlia também entrando. Espera aí. Opa, olha que bom. Oxe. Que saudade da minha esposa. Ah lá. Mata a saudade, então. Oi, Ana Júlia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? Olá. Seja bem-vinda. Olá. Bom, eu vou voltar, né? A gente, como acabei de começar. Vamos começar. Sarou? Falou. Muito bom. Melhorou? Olha que tela bonita hoje. Uhum. Sim. Tá faltando a Marli só. Uhum. Então, capítulo 19, a fé transporta montanhas, itens 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, vamos lá. De novo, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso com o verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo.
Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Eu gostaria de focar principalmente na fé cega primeiro, que é aquela fé que você tem em coisas, em dogmas, em coisas que não têm uma base, né? Assim, longe, muito longe de falar sobre outras religiões. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas a fé cega, ela é um grande problema, porque você acredita naquilo sem utilizar a razão, né, como base. E como ele fala aqui, qual é uma das consequências terríveis da fé cega? O fanatismo, né? E não é só a questão da fé religiosa cega, é a fé política cega, né? Tudo que aqueles que creem, né? Assim, de forma apegada em pessoas, né? Esquecendo que todas as pessoas são falhas, né? Uma vez que nós estamos aqui num planeta de prova e expiação, todo mundo aqui é muito longe de ser perfeito. Então, essa fé cega em pessoas, essa fé cega em políticas, em processos políticos, em religiões, em tudo isso não é uma boa ideia, né? Agora, aquilo que Kardec sempre falou, né? A fé raciocinada, né? A fé em que você sabe porque você tem fé, né? Mesmo Kardec tem uma coisa que ele fala que realmente é marcante, é que se aquilo que nós produzimos nos livros for contra a ciência, siga a ciência. Então, ele preconiza a fé raciocinada, sempre. Tudo aquilo em que se usa a razão. É lógico que o amor não é razão. Então, como se fosse eu diria que é uma ave que tem duas asas. A asa da esquerda é o amor e a asa da direita é a razão. Se uma delas for maior ou menor do que a outra, o pássaro não voa, certo? Então, esses somos nós. Nós nunca vamos evoluir se nós não tivermos equilíbrio entre essas coisas. E a fé, ela é bastante importante, mas ela tem que ser raciocinada, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ninguém? Ah, meu Deus do céu. 7. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, o que é ainda mais justo. A fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por que, pois, se recusam em vê-las? Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é orgulho que recusa reconhecer uma potência superior,
porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Olha só que coisa interessante, né? Vocês concordam que você criar a imagem de um criador humano, né? Como se tem seguido ultimamente, é muito melhor, né? Porque, veja, até o nosso criador ele é humano, então se eu posso falhar, né? Eu não vou me sentir tão triste por eu cometer falhas. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim. Nós sabemos que o Criador, aquela outra pergunta fantástica de Kardec, né? O que é Deus? Não quem é Deus. Ele já começa a desmistificar logo de cara, né? Porque Deus é muito maior do que isso, né? Eu nem sei se eu poderia chamá-lo de Deus. Talvez o Criador, o grande arquiteto, não sei. Mas é muito mais do que isso, né? Então, isso nos dá uma margem para evitar o erro muito maior, né? Porque, veja, ele não está humanizado, né? O Criador não está humanizado, ele é algo além. E a fé, outra coisa sobre a fé raciocinada, que é muito importante, é que, veja, olha, nós que estamos aqui reunidos, né, acreditamos em várias coisas, né? Bom, a priori, eu acredito que seja isso. Todos nós acreditamos e sabemos, né, principalmente, que ao desencarnar, nós temos o espírito, então a vida continua. Sabemos que nós temos vivido várias vidas, né, ao longo da nossa história. Nós sabemos que a lei da ação e reação é um fato. Então, veja, isso é a fé raciocinada. Você sabe, por essas crenças, o que vai acontecer depois e o que você faz hoje. Talvez a gente seja cobrado, mas o que nos espera, não sei, daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos, daqui 1 milhão de anos, é a evolução. A evolução é certa. Olha só como é muito melhor você ter uma fé raciocinada dessa maneira, em que você tem alguns fundamentos, né, que fazem com que você siga esses fundamentos. Tudo bem, é lógico que, né, você crer em Deus está além de você raciocinar sobre Deus, né? Primeiramente, a gente viu em alguma lição agora há pouco, faz muito tempo, que Deus, nós sentimos Deus. Quaisquer povos da Terra inteira, eles desenvolveram essa ideia do maior, né? Ou seja, através de os fenômenos da natureza, ou sobre os antepassados, né? Mas nós temos essa coisa. Então, a fé, obviamente, não é totalmente raciocinada. Nós temos o parte do sentimento, né? Que mas a gente tem que evitar que o sentimento seja maior do que a razão. Como eu falei, tem que ter equilíbrio. Algum comentário? Fernanda, diga. Não, eu estou ouvindo você falar, Marcelo, e estou pensando nessa questão de intuição, que, na verdade, muitas vezes não é uma intuição, né? Pode ser o nosso mentor, tentando ajudar a gente, tentando alertar, e o quanto isso está relacionado ao que é racional, efetivamente. Na verdade, estou tentando entender se eu estou fazendo o raciocínio certo. Não, sim, todos nós, aquilo que a gente já tem conversado também, é a questão do nível vibracional, né? Se você mantiver um bom nível vibracional, essa conversa com o seu mentor, ela é comum, é normal, é natural, né? Todos nós temos alguém que se importa e cuida de nós, mas se a gente fechar a porta, ele não vai acessar a gente, tá? Tem tudo a ver o que você falou. Isso, e olha só, né? Isso a gente se comprova isso toda hora.
Quem aqui, em algum momento, estava lá fazendo alguma coisa, de repente teve uma ideia que surgiu do nada. Do nada. E essa ideia foi uma ideia que resolveu um problema. Você não estava pensando sobre aquilo. A chance de ter sido o seu mentor é grande. É bem grande. Mas nós temos que estar conectados a ele. Nessa vida louca que a gente vive, né? As pessoas que machucam a gente, né? Os acontecimentos que nos deixam atordoados, às vezes, né? Isso atrapalha bastante, mas a gente tem que ser forte, porque o objetivo é um só. É a evolução, é a gente crescer e crescer, né? A gente fala crescer em comunidade, crescer em conjunto, né? É que eu sempre falo, a gente tem que parar um pouco de conjugar o eu e conjugar o nós, né? Porque nós temos que trabalhar pelo todo, não por nós, né? Bom, tudo bem? A gente deve conjugar o eu, Marcelo, nessa hora que eu estou agindo com fé raciocinada. Sim. E eu estou, agora é a hora do eu, para que depois eu consiga fazer o nós. Se eu estou trabalhando corretamente para evoluir. Porque a minha evolução fará com que todo que estiver ao meu redor vai evoluir junto. Eu vou ver de forma diferente, eu vou ajudar mais sem desinteressadamente. Só que eu preciso ser diferente. Perfeito, bem colocado, é isso mesmo. É isso aí. Posso continuar? Pode. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente do progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade. Sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazendo ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, estará em outra. Uma coisa que a Marli sempre fala, né? Ela fala assim que cada um a seu tempo, né? A gente não pode olhar para o outro e falar assim, nossa, que atrasado que aquela pessoa é. Não pode fazer isso, né, gente? Nós já estivemos, nós já matamos, nós já roubamos, nós já pusemos fogo no próximo, nós já fizemos um monte de coisa ruim. Então, como é que a gente vai julgar o outro? Não faz sentido, né? Cada um a seu tempo, e a gente tem que respeitar, né? Mas, por outro lado, a gente não pode também falar, não vou falar nada, não. Se surgir a oportunidade, fale, né? Mas sem forçar a barra. Eu já falei para vocês aqui que eu nasci numa família espírita, mas eu só acordei de verdade há 10 anos atrás. E eu estou quase chegando nos 60, olha só, hein? Estou no Cabo da Boa Esperança já. Algum comentário? Não? Então, vamos lá, mais uma. Até o fim. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Tá? A gente não aceita aquilo que a gente não entende. Então, muitas vezes a pessoa ela se mostra refratária a algumas verdades porque ela não entende. Então, por isso a gente tem que ter muita paciência, né? A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos.
porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce porque se está certo, e não se está certo, senão quando se a compreendeu. Eis porque ela não se dobra. Porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade, todas as vezes que não se encontra oposição sistemática e interessada. Tem um rapaz, ele chama Juliano Posati. Você já conhece? Alguém já ouviu falar sobre o Juliano Posati? Já vi algo. Ele tem um trabalho... Isso, ele tem um trabalho fantástico em Curitiba. E ele está fazendo um trabalho científico, né? Bem feito. Se vocês tiverem a possibilidade de ver, façam. E ele fez pesquisas, né? Ele fez estatísticas. E ele falou que hoje o que mais se tem são espiritualistas. O que é isso? Eles creem nas coisas do espírito, mas não seguem dogmas, não seguem religiões. Por quê? Por causa da fé cega, que é imposta nas religiões. Não, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se não fizer aquilo, alguma coisa, não sei o quê. Você é seguidor de Lúcifer, né? As pessoas que estudam, que raciocinam, que entendem a espiritualidade melhor, elas se negam a acreditar nisso. Não tem como, né? É impossível a gente acreditar em alguns dogmas, né? Eu não vou ficar citando dogma, porque, como eu já falei, quem sou eu para julgar alguma coisa? Mas a gente tem que saber que não é assim, né? Bom, eu acho que eu falei demais. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? De boa. Diga, Fernanda. Lá vou eu de novo, né? Não, só estou pensando, a discutir dogmas eu acho interessante, porque as mudanças vão acontecendo por conta dessas discussões, né? Se pensar que lá atrás a Igreja Católica tinha como dogma cobrar as indulgências, cobrar pelo perdão, e aí isso foi discutido, foi contestado, e mudou-se isso e tantas outras coisas, né? Que me vem em mente agora isso. Então, eu acho que é necessário a gente discutir, que a questão é que a gente acaba entrando em religião, né? Quando põe em discussão dogmas, que é um ponto sensível, mas acho legal haver pessoas espiritualistas, exatamente porque acabam não se prendendo a esses dogmas e conseguem com mais liberdade tratar as questões do espírito e do outro plano. Uhum. É só isso, só vou comentar. Perfeito. Eu não Oi, tenho, diga, Carlos. Eu não consigo ainda agir sem a religião. Então, por espiritismo por ela. Mas eu vejo que tem muitos espíritos mais preparados que não precisam de religião. A religião, ela é um caminho para se chegar. Nós temos inúmeras religiões, inúmeros caminhos. Agora, se o espiritualista faz qual é o caminho? É chegar a Deus fazendo bem a caridade, agindo com amor. Quem faz isso precisa de religião. Precisa ter alguém. O espiritismo é uma religião que te dá liberdade, você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser, ótimo. Mas nem todo mundo está preparado para isso. E eu aprendi isso dentro do espiritismo, quando eu tentei convidar algumas pessoas que não deu certo. Porque as pessoas estão ainda com alguns dogmas que elas têm que crer. Tem que ter aquilo para que elas possam acreditar.
E se tem que ter, quem sou eu para falar, sai daí, vem para cá? Eu tenho que respeitar que ela fique lá, com aquele dogma. Se ela está se sentindo bem, e está fazendo bem, é o limite que ela tem. Por isso que a próxima etapa nossa, que é o mundo de regeneração, não teremos religiões formais. A religião do amor. É o amor que vai imperar. Precisa de religião quando impera o amor? Não precisa. Sim. Não precisa. O Carlos deve ter visto isso também, né? Talvez a Lucélia, porque nós estamos há mais tempo aí no caminho. A gente via nos centros espíritas aí, né, lá atrás, que falava, nossa, precisamos expandir o espiritismo. O espiritismo precisa crescer. Quem falou isso? Não precisa. Certo, Carlos? Não precisa disso. Não, tá certo. Eu tenho um amigo em Monte Alto que ele falava assim, ele me chamava de Carlão, porque ele era o Carlinhos. Carlão, nós precisamos de qualidade dentro do espiritismo e não de quantidade. Não adianta a Isso. gente colocar 100 pessoas aqui e não fazer um bom trabalho. Coloca 10. E aí a gente faz um bom trabalho. Tá ótimo. Para que a gente vai colocar 100? Sim. Só para falar que tem um monte de gente que está aqui cheio, olha que legal, tá, mas vazio. Então, isso é a realidade. Não importa a quantidade, e sim a qualidade do trabalho que você está fazendo. Quanto Sim. mais você puder... A gente precisa tomar cuidado. O Marcelo usou uma palavra chamada equilíbrio no nosso estudo de hoje, e é isso para a vida toda. Uhum. Porque senão, se eu não tenho equilíbrio, tá fazendo uma coisa, tá bom, tá ótimo. Aí eu fico preguiçoso. Não, eu não tenho condições, porque o nosso contingente é pequeno, não dá para fazer muita coisa, nós vamos fazer uma tarefa, 2 tarefas. É o nosso limite. Aumentou a quantidade de pessoas, nós vamos fazer mais. Então, é isso que nós temos que... E aí nós vamos perdendo essa fé cega. Porque nós vamos entendendo o que é a fé raciocinada. Quando você fala de fé raciocinada, fica meio assim, então, como é que eu faço para acreditar nela? Se a razão não é fé. Não, só que a fé, ela não é naquele sentido, eu preciso ter um amuleto aqui, se eu não tiver com o livro dos Espíritos na mão, não dá certo o que eu penso. Não precisa disso. Nós, todos os dias, nós vamos dormir e nós nos encontramos com o nosso anjo de guarda, com o nosso guia, com o nosso mentor. Às vezes, até se você fala assim, eu estou precisando de uma ajuda agora aqui, parar no banheiro, no quarto, ele vai te ajudar também. Nós precisamos do celular para conversar. Ele não precisa disso. É só o pensamento seu, pedido de ajuda, de socorro. O problema é que nós não lembramos do que Deus nos fala. E isso não é um problema, às vezes. É bom, porque a gente também precisa ver se a gente consegue fazer sem a cartilha. Porque aí então a gente recebe essa orientação. Ele dá a ajuda. Mas a gente tem que buscar. Por isso que a Fernanda falou da intuição. A intuição é essa. Ele deu a sua contribuição. Agora você vai sentir que foi intuído. A mudar um caminho, a fazer uma coisa diferente, a procurar uma pessoa que você achava que não deveria procurar e agora está achando que deve, a perdoar alguém que você era relutante, não queria de jeito nenhum, porque não fui eu que errei, era tudo no meu calo. Então, nós somos intuídos. O problema nosso é que o meu orgulho, o Carlos tem um orgulho muito grande e não deixa o anjo de guarda chegar. Não deixa ele aparecer. O Carlos ofusca ele. Isso, aí acaba vendo que tudo que eu peço não dá. Eu peço em oração, mas ela não vem. É isso aí. Bom, podemos ir para o Livro dos Espíritos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim. Então eu passo o bastião para o Carlos. Vamos lá. 2 coisinhas. Primeiro, a número correto é 653. Sim. Que o Marcelão, né, tá ficando velho e escreveu errado.
A 659 vai entrar em preces. É. E eu vou falar o item adoração exterior. Se vocês me permitirem, já vou para 657 também, que é uma só, que fala sobre vida contemplativa. Ok, da minha parte, sim. Então a gente já libera os dois, para não ficar preso com uma só para a próxima semana. Tudo bem? Da minha parte, sim, tudo bem. Então, vamos lá. Todo mundo na 653? Tá aí, Lucélia? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre adoração exterior. 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que um Senhor vos observa. Bom, hoje, item adoração com a fé, eu acho que nós estamos falando a mesma linguagem. Não tem muita diferença. Sim. Por quê? Eu preciso fazer uma adoração exterior? Aí vem a pergunta 653A. A adoração exterior é útil? Sim. Se não for um vão simulacro, é sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que a fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. Então, a gente falou dos dogmas. Se para aquela pessoa, para aquele indivíduo, fazer uma adoração exterior, ter um altarzinho na casa dele, onde ele passa e faz um aceno para aquele santo, é útil. Mas, desde que não seja apenas para o povo ver, em Monte Alto, na Hutchinson, quando eu trabalhei lá, a fábrica 1 tinha uma capelinha. E o que passava de gente na capelinha, quando chegava de manhã para trabalhar, isso é bom ou ruim? Tudo depende da intenção. Tudo está na nossa intenção. Se eu passo na capelinha para o pessoal ver e falar assim, nossa, olha o Carlos passando lá. Não é bom, porque é só para o pessoal ver. Agora, se eu passo para pedir um bom dia para mim, para os meus colegas de trabalho, que não haja discussão, que não haja briga, que não haja intriga, que as coisas fluam bem, isso é bom. Tudo está na nossa intenção. A Helene já comentou, nós temos uma amiga de Monte Alto, e quando a gente falava dessa parte, ela dizia assim, gente, ela veio da Igreja Católica, eu não consigo fazer minha oração na minha casa se eu não tiver uma imagem, um terço na minha mão. Acender uma vela. Acender uma vela. Não precisa disso, concorda? Mas ela aprendeu desse jeito. Como que depois vai perder de uma hora para outra? Aos poucos você vai deixando. Não é errado. Não é necessário. E dentro do Espiritismo a gente aprende uma coisa. O Espiritismo não proíbe nada. Ele deixa que você decida o que você quer. Se você... E aí entra uma coisa muito interessante, né? Porque nossa vida é feita de decisões, não é? A nossa vida não é só dentro da religião. Você decide se você vai para o trabalho ou não vai, se você vai se dedicar ou não vai no trabalho, se você vai ser um bom pai ou se você não vai ser um bom pai, se você vai ser um bom esposo ou não vai ser um bom esposo. É você que vai decidir. Então, nós decidimos tudo na nossa vida. E nós temos o livre-arbítrio. Só que não tem como não assumir as consequências. E por isso, a adoração exterior ela se torna inútil se ela não for feita com dedicação, com devotação. Não adianta nada você fazer. Porque na primeira já fala, tudo que vem do coração. A oração que a gente faz para abrir e encerrar os nossos trabalhos. Se ela for feita da boca para fora, agora, se ela é feita do coração, gente, ela é muito forte. Porque vai chegar onde tem que chegar. Então, está tudo dentro de nós. Depende do que a gente coloca para fora e como a gente coloca para fora. Seguimos? Sim. 654.
Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes, todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se explica. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que se vangloria de adorar a Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro, só tem a religião nos lábios e não no coração. E se nós olharmos hoje para muita gente que se diz cristão nesse mundo político que nós estamos vivendo, está nesse enquadramento aqui. Ele não é cristão, ele se diz cristão. Eu costumo brincar com alguns que eles são anticristo. Para ser cristão tem que ser o exemplo do Cristo. Porque é ali, claro, o Carlos segue todinho, 100%. Não, se eu seguir 100%, eu não estava mais aqui, né? Mas a gente busca seguir esse exemplo de não julgar, de não querer matar o outro de qualquer jeito. Se eu ainda não consigo perdoar a todos, pelo menos que eu não queira o mal dele. Já é um caminho. Então, esse é o verdadeiro cristão. E não aqueles que se dizem cristão só da boca para fora. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem e ignorante, e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais. Mas se é um homem que enxerga bem, vós o censurais, e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos, ainda mais uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Então, posso fazer o que eu quiser na frente de todo mundo. Jesus não disse na sinagoga que aquele que entregou a sua oferta do coração é que teve mérito? Não tem aquele outro da oração que bateu lá e falou assim: Jesus, Deus, olha aqui, ó, eu venho fazer minha oferta aqui para você. Aquele lá é de uma vida. E o de uma vida batia no peito e falou assim: Deus, me perdoa porque eu sou de uma vida. Quem fez a oração melhor? Aquele que culpava o outro? Ou o que batia no peito e dizia: eu sou de uma vida, mas eu quero sair da uma vida. Mas eu deixo aqui a minha vontade, a minha disposição, o meu querer. Então, é do fundo do coração. O que eu quero? Como que eu vou fazer? É essa adoração que vale. 655. É reprovável praticar uma religião na qual se acredita de coração quando se faz isso por respeito humano e não para escandalizar os que pensam de outra maneira? A intenção, nisso como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista, se não respeitar as crenças alheias, não faz mal. Faz melhor do que aquele que ridiculariza, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não criticar as outras religiões. Esse é um ponto. Eu penso, minha forma de pensar, a forma do Carlos, é assim: se existem todas, é porque Deus deixa que existam. Se ele deixa que existam, é porque quem está naquele caminho, que hoje o Carlos olha e fala assim: nossa, não precisa de nada disso.
mas o cara já esteve lá também. Ele já fez aquilo. Se ele não precisa mais daquilo, e aquele outro precisa, que respeite aquele. Porque ele ainda está precisando. Então, respeito às outras religiões é fundamental, é essencial para a gente. Porque senão a gente vai cair no mesmo erro daqueles que fazem as adorações exteriores, sem ter um pouco de respeito. Não adianta só isso. Então, não preciso também respeitar só falando aqui para todo mundo. Aqui eu respeito todas as religiões. Baixou o nosso estudo, eu começo a falar para ele, nossa, mas aquela religião é ruim. Que coisa ridícula aquilo lá. Adiantou? E aí entra, eu sou bonzinho na frente de todo mundo. Agora, quem é que está me vendo? Eu me engano quando eu penso que ninguém está me vendo, porque o meu anjo de guarda está vendo o que é que eu estou fazendo. Os amigos espirituais que vêm na nossa reunião e assistem ao nosso estudo, vêm a gente conversar. Lá ele fala de um jeito que ele faz de outro. Gente, nós estamos cercados por bons espíritos e espíritos imperfeitos o tempo todo. Com quem eu vou me ligar? Eu vou me ligar. E se eu fico falando de um jeito, na frente de todo mundo, fazendo bonito, mas por trás eu sou diferente, eu estou me ligando com uma espiritualidade positiva, né? Eu estou me ligando com uma espiritualidade baixa. Não adianta eu querer reclamar depois que minha fé é... Não. Eu sou uma pessoa que não tem a fé que eu falo que eu tenho. Então, eu preciso realmente buscar sempre esse ponto de equilíbrio e estar na intenção. Errar faz parte. Nós estamos no mundo de expressão de provas. Não é tudo que a gente vai falar, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente vai conseguir fazer. Porque ainda estamos nesse mundo de expressão de provas. O cuidado é, não fica passando pano só para dizer que você está no mundo de expressão de provas, por isso que você erra. E aí você não vai crescer. E também não se cobrar demais, porque você está no mundo de expressão de provas. E daqui a pouco você está em depressão, porque você não consegue andar mais. Não. Para andar mais, nós precisamos dar uns passos devagar, sempre. Eu só dou um próximo passo quando eu solidificar esse. Se eu tentar vários passos ao mesmo tempo, não solidifico nenhum, eu caio. Porque não está solidificado ainda. Oi, gente. Então, é sempre... a gente volta aquela frase que é o orar e vigiar, né? Conseguiram me ouvir? Pedrão? Sim. Sim. Então, a gente volta naquela frase sempre, né? Orar e vigiar, porque uma das coisas mais difíceis é a gente cuidar do que a gente está pensando. Esse tipo de dieta, né? Que é a dieta mental, eu acho que é uma das coisas mais difíceis do ser humano de fazer. Sim, porque esse daí, ele está dentro. E quando está fora, você consegue fazer mais fácil. Ou menos difícil, quando é exterior. Agora, quando é interior, é muito mais complicado. Ok. Só um minutinho, por favor. Lucélia. Eu quero contar uma coisa para vocês. Quinta-feira, o nenenzinho que eu perdi iria fazer 17 anos. Aí eu lembrei muito dele, tudo rezei, mas eu senti uma vontade de acender uma vela, vai dar até vontade de chorar. Eu senti uma vontade de acender uma vela, e eu acendi. Aí a minha filha chegou e falou, nossa, mãe, acendendo vela, mas eu senti vontade. E fez bem para mim. Não tem nada de errado. Nada. Não mesmo. Não mesmo. Com Não certeza, todas essas energias e vibrações que você colocou, chegou até ele, naquele espírito. Verdade. O que nós precisamos, o que eu preciso lembrar, né? Que o fato de eu ser espírita e falar que não se tem dogmas, não significa que eu não vou fazer nenhum. Eu não posso ficar refém do dogma. Porque aí nós não conseguimos sair da exterior. Mas
Uma coisa ou outra sempre nós temos. Por quê? Somos espíritos milenares, gente. Eu tenho 58 anos de idade. Não é só 58. Esse espírito tem quantos anos? A gente não Eu sabe. tenho 61 já. E me sinto jovem. A gente não sabe quantos anos a gente tem em termos de espírito. É muito Sei. complicado. 100.058 anos. Por aí. Bem assim. Podemos continuar? Sim. 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Os homens, reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos, têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis, por isso, que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Sempre. Tudo que for coletivo é melhor. Mas eu sempre tenho o seguinte pensamento. A gente tem que tomar muito cuidado para manter esse pensamento harmônico. Quanto maior o número de pessoas, você vai fazer um trabalho mediúnico. Aí você coloca nesse trabalho mediúnico 50 pessoas. Olha a dificuldade que você tem para manter esse livro desse grupo. Por quê? São 50 pessoas pensando de forma diferente. Então, é importante você começar sempre com pouca gente. Por quê? Solidificou aquele pensamento do grupo, a hora que entrar mais 5, 6, vai para 12, 15, vai solidificando aos poucos. E aí, a energia vai se mantendo. Quando você vai fazer nossas reuniões de quarta-feira, que são de vibrações, é mais ou menos essa duração aqui. Ele fala. Todo mundo que está na reunião tem que estar com o mesmo pensamento. Não pode sair do pensamento, porque senão você quebra. Então, individual chega, o coletivo também chega. Sim. Então, vamos para a vida contemplativa de hoje. Podemos ir? 657. Vida contemplativa, então, item 3. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois Deus deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Quando a gente faz um ato de caridade, a gente não está contemplando a Deus? Por quê? Eu estou ajudando um filho de Deus que está precisando, seja de uma palavra, seja de um amigo, seja de mantimento. Olha, se vier o frio, seja de um agasalho. Nós estamos. Então, a vida contemplativa, você subir numa montanha e só ficar fazendo as orações, não vai resolver. Orar e vigiar é importante, diariamente, em qualquer lugar. Às vezes, eu estava na empresa e tinha alguma coisa que eu não me sentia bem, aí ele comigo. Porque é importante para você se manter. Você vai brigar, você vai discutir. Então, isso vai chegar. Você está rodeado, teu amigo, teu anjo de guarda, teu filho, mentor, enfim, onde que a gente estiver, ele não sai do nosso lado. Então, tudo aquilo que eu fizer para o meu irmão, no fundo do meu coração, chega até Deus. Chega até Deus. E, na verdade, é isso que ele espera de nós, né? Que a gente faça para o nosso irmão. Porque não adianta a gente passar do lado de alguém que precisa falar,
e precisa desabafar. Eu viro as costas e vou embora. E o que eu estou fazendo para ajudar? Eu estou pensando em mim? Não, porque agora eu não posso, porque agora eu sempre que nós estivermos na rua, raramente a gente sai para a rua para dar umas parecidas. Quem eu encontrar aqui vai ser legal, eu parar para conversar. Normalmente a gente sai fazer alguma coisa. Ou vai no supermercado, ou vai no banco, ou vai trabalhar. Então a gente está sempre correndo. Se a gente for esperar o momento que eu tiver para poder fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Então, se a gente tem intuição, a gente precisa. Em novembro de 2021, eu saí, e como eu não dirijo, eu saí a pé. Subi perto, um pouquinho para cima da Padrinha do Chico, tinha uma moça sentada chorando. Eu olhei e falei, bom, a minha subida é rápida, ela volta, se ela tiver que eu vou conversar com ela. Quando eu desci, ela já não estava ali, naquela calçada. Ela já estava num banco. Falei, bom, se ela não saiu, é sinal que eu preciso conversar com essa moça. Cumprimentei, bom dia. Ela parou de chorar. Falei, tá tudo bem com você? Eu subi, você estava na calçada chorando. Estou descendo, você está chorando desse lado agora no banco. Eu posso te ajudar? Não. Já parei, está tudo bem comigo. E tem certeza? Porque você estava chorando e eu quero só te ajudar, não quero fazer mais nada. Não, eu já estou bem. Já estou bem, já passou, pode ir em paz. Ali eu me senti melhor, porque eu pelo menos conversei com ela. Se eu não falo nada com ela, depois também não ouvi meu noticiário de suicídio, não ouvi nada, falei, bom, menos mal. Senão a gente teria ouvido, vem uma imagem no Facebook, uma foto, você vai considerar essa moça ali. Não teve nada disso, quer dizer, na minha opinião, não aconteceu nada. Mas foi a única forma que eu achei de ajudá-la. Podia ter sido na subida, e não na descida. Porque já pegava logo de cara. Mas por quê? Ela precisava de mim, talvez não de mim, de outra coisa. Mas aquela pergunta fez ela, opa, eu estou em evidência aqui, está todo mundo me vendo. Então eu preciso saber se eu quero ajuda ou se eu não quero ajuda. E aí eu deixo o local aqui. Por quê? Quando você se coloca numa situação onde ela estava chorando, a céu aberto, é claro que alguém vai querer saber o que está acontecendo. Se não para ajudar, por curiosidade, que é pior, né? Quando você quer para ajudar, ok. Quando é por curiosidade, eu que não a conhecia, não tem problema nenhum. Agora, se é alguém que conhece, pode depois ficar falando, né? É isso, pessoal. Não sei se tem mais dúvidas, podemos falar mais alguma coisa. Da minha parte, não. Vamos Bom, ver. então, vibrações agora, né? Vamos lá. E o Fernando, as especiais. Então, vamos, neste momento, entrar em pensamento, nos conectar com a espiritualidade amiga. Que nós possamos elevar o nosso pensamento e que os amigos espirituais possam, neste momento, estar em nossos lares, no lar de cada um de nós, pegando todas essas nossas vibrações de amor e levar para todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrar pelo nosso planeta, que anda tão necessitado de orações e vibrações. Vamos pedir pelo Brasil e por Portugal, onde se encontra a nossa amiga Conceição. Que todos os irmãos necessitados possam ser visitados e amparados. Vamos, neste momento, vibrar muita saúde e pedir por todos os hospitais, que os irmãos que lá se encontram internados, sejam em UTIs, que recebam as nossas vibrações de amor e paz.
uma gotinha das nossas vibrações cheguem até esses locais. Também vibramos por aqueles irmãos que estão acompanhando seus doentes, numa angústia, esperando a melhora. Que eles possam também receber o nosso abraço. Aos irmãos que trabalham nesses locais, que eles também possam ser amparados e reconfortados neste momento, para que eles consigam sempre chegar ao seu serviço com um sorriso, e um abraço e um carinho. Vamos pedir pelos abrigos de idosos e asilos, casas de repouso. Vamos pedir pelos nossos velhinhos que lá estão. Velhinhos que se sentem abandonados, sozinhos. Que o nosso abraço chegue até eles. Que eles possam se sentir mais reconfortados neste momento. Pedimos, por outro lado, por aquelas crianças que estão em creches, orfanatos, crianças que já não têm mais os seus pais para poder lhe abraçar, para dar o conforto. Que elas também possam ser amparadas. Pedimos também, Pai, por irmãos que estão em presídios, cadeias públicas, que estão privados de sua liberdade. E eles também, com certeza, devem se sentir tão abandonados, que eles também possam receber o nosso abraço e o nosso carinho. Pedimos por aqueles irmãos que não têm um lar para retornar, moradores de rua, que eles também possam ter o conforto espiritual. E aqueles irmãos que neste momento não têm um alimento para saciar a fome ou a fome de seus familiares, que eles possam receber agora um alimento espiritual para acalmar os seus corações. E vamos pedir por todos nós que formamos o grupo de estudo Francisco de Assis. Nós que estamos aqui reunidos, que nós também possamos receber todo o amparo da espiritualidade amiga. E aquele irmão que hoje não conseguiu participar da reunião, onde se encontram neste momento, que eles também possam receber o abraço fraterno da espiritualidade. Pedimos pela nossa lista dos assistidos, que todos os irmãos que têm o nome na nossa lista, sejam elas na lista de encarnados ou desencarnados, que todos recebam um carinho dos amigos espirituais. A espiritualidade amiga sabe a necessidade de cada um desses irmãos, e que eles possam ser amparados com bálsamos e remédios para aliviar as dores. Os irmãos desencarnados, que ainda não foram socorridos, não foram amparados pelos amigos socorristas, que possam, neste momento, ser socorridos, que possam receber a visita da espiritualidade. E vamos pedir por aqueles irmãos que se encontram nos vícios, sejam eles de droga, lícitas ou ilícitas, irmãos que estão em clínicas de tratamentos, que eles também recebam o nosso amor e a nossa. Pedimos por aqueles irmãos que têm depressão, uma doença tão difícil que muitas vezes vem do lado espiritual, que também o nosso carinho chegue até eles.
E vamos pedir com muito amor no coração por aquele irmão, por aqueles irmãos que neste momento estão pensando em suicídio. No nosso abraço, cheguem até eles com muito amor, e que eles possam lutar, e eles possam viver, possam acalmar as suas dores. Que assim seja. E vamos enviar nossas vibrações para aqueles que, em especial, precisam delas, precisam de nossa oração e buscam um amparo espiritual. Nossas vibrações especiais de hoje vão para Carolina Arruda, para o casal Cris e Márcio, para Kelly Toesca, Flávia Binagem, Ivaldo Parma Fernandes, Kelly Toesca, Jéssica dos Santos Silva, para o seu João e suas filhas Vivianes, Júnior Arcúrio, José Aparecido Cavelanha, Luiz Antônio Vilas Boas, Maria Badia Campos, Maria Paula Santos Silva e Marli dos Santos Fernandes. Que todos sejam amparados em suas necessidades, acolhidos em qualquer que seja seu sofrimento, e possam, a partir desse amparo e aprendizado junto à espiritualidade, curar suas questões emocionais, espirituais ou referentes à matéria. Que assim seja. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, e que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações, e que tenhamos uma semana abençoada, e que coloquemos em prática tudo o que aprendemos, com amor e dedicação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E aí, tudo bem? Tá tudo Essa jóia? participação especial aqui, ó. Lá. Belezinha. É a participação especial da reunião. Como é que ele ou ela chama? Sirius Black. Sirius Black. Oi, Gostei. Ok. lindo. Bom, muito bem. Então, um bom fim de semana para vocês, uma ótima semana. E quarta-feira estamos de volta, certo? Se Deus quiser. Se Deus Ok? Se Deus quiser, final de Amém. semana, pessoal. boa noite a todos, um abraço. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Tchau, dona Clara. Tchau, dona Clara. Ana Clara. Tchau, gente. Oi, fala tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até mais.